Shalom a todos. Vamos fazer um estudo sobre o Reino de Israel, conhecido também como Reino do Norte. Só que eu preciso explicar para vocês o porquê que aconteceu essa divisão, para que vocês entendam todo o contexto do nosso estudo. Então eu vou começar lendo o livro de Malachim Aleph, 1 Reis, capítulo 11. Bíblia Judaica Completa é as Sagradas Escrituras que eu uso. O rei Shilomó, que é Salomão, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, nações sobre as quais Yahweh havia advertido o povo de Israel. Vocês não devem se misturar com elas, ou elas com vocês, pois elas desviarão seu coração para seguir os seus deuses. Shilomó, porém, estava profundamente preso a elas por causa do seu amor por elas. Ele tinha 700 esposas, todas princesas, e 300 concubinas, e suas esposas fizeram que seu coração se desviasse. Pois quando Shilomó tornou-se velho, suas esposas fizeram seu coração se desviar para seguir outros deuses. Seu coração não era mais totalmente dedicado a Yahweh, seu poderoso, como foi o de Davi, seu pai. Shilomó seguiu Ashtoreth, a deusa do Sidoni, e Milcom, a abominação do Amoni. Assim Shilomó fez o que era mal aos olhos de Yahweh e não seguiu a Yahweh como fez Davi, seu pai. Shilomó construiu um altar a Quimosh, a abominação do povo de Moabe, no monte diante de Arushalayim, de Jerusalém, e outro altar para Moloque, a abominação do povo de Amon. Isso foi o que ele fez por causa de todas as suas esposas estrangeiras, as quais ofertaram e sacrificaram aos seus deuses. Então Yahweh irou-se contra Shilomó, porque o coração dele se havia desviado de Yahweh, o poderoso de Israel, que aparecera a ele por 2 vezes e lhe dera ordens com referência a esse assunto, a fim de que ele jamais seguisse outros deuses. No entanto, ele não obedeceu às ordens de Yahweh. Então Yahweh disse a Shilomó: uma vez que é isso que está em sua mente, você não guardou os meus mandamentos e minhas ordenanças, aos quais determinei que você obedecesse, retirarei o reino de você e o darei a seu servo. Entretanto, por causa de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, eu o retirarei de seu filho. Ainda assim, não retirarei todo o reino. Entregarei uma tribo a seu filho, por causa de Davi, meu servo, e por causa de Arushalayim, a qual eu tenho escolhido. Verso 26. Yarovã, conhecido como Jeroboão nas Bíblias cristãs, filho de Nevate, um efrati de Tseradá, cuja mãe se chamava Tseruá, uma serva de Shilomó, também se rebelou contra o rei. A razão dele ter se rebelado contra o rei foi que Shilomó estava construindo o Milo e fechou uma brecha nos muros da cidade de Davi, seu pai. Yarovã era forte, homem de grande porte, e Shilomó, vendo quanto o jovem era sério, o pôs como supervisor sobre todos os trabalhos que estavam sendo feitos pela tribo de Osef. Nessa ocasião, tendo Yarovã ido a Arushalayim, o profeta Ahiá de Shiló o avistou enquanto viajava. Ahiá estava usando uma capa nova e eles dois estavam sozinhos no campo. Ahiá tomou a capa nova que estava usando e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Yarovã: tome 10 pedaços para você, pois eis o que Yahweh, o poderoso de Israel, diz: vou tirar o reino das mãos de Shilomó e entregarei a você 10 tribos. No entanto, vou manter uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Arushalayim, a cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram a Ashtoreth, a deusa de Sidoni, Quemosh, o deus de Moabe, e Milcom, o deus do povo de Amon. Eles não viveram de acordo com os meus estatutos,
de maneira que fizesse o que é certo aos meus olhos e obedecesse às minhas leis e ordenanças, como fez Davi seu pai. Todavia não retirarei o reino inteiro de Shilomó, mas eu o farei príncipe durante o tempo que viver, por causa de Davi meu servo, a quem escolhi, pois ele obedecia os meus mandamentos e as minhas ordenanças. Entretanto, vou retirar o reino das mãos de seu filho e entregarei 10 tribos a você. Para seu filho entregarei uma tribo, de maneira que Davi, meu servo, sempre terá uma luz acesa diante de mim e Jerusalém, a cidade que escolhi para mim, como lugar para pôr o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo quanto quiser. Você será rei sobre Israel. Se você atentar para tudo quanto eu ordenar, se viver de acordo com os meus caminhos e fizer o que é certo aos meus olhos, de maneira que observe as minhas ordenanças, os meus mandamentos, assim como Davi, meu servo, fez, eu serei com você e edificarei uma dinastia para você, como fiz a Davi. E entregarei Israel a você. Por causa dessa ofensa, trarei tribulação aos descendentes de Davi, mas não para sempre. Por isso Shilomó tentou matar Iarovã, mas Iarovã protegeu-se, fugindo para o Egito, para Shishak, rei do Egito, e ficou ali até que Shilomó morresse. Capítulo 12. Rehavã, que é Roboão nas Bíblias cristãs, foi para Shequem, para onde todo Israel havia ido a fim de proclamá-lo rei. Quando Iarovã, o filho de Nevate, ouviu isso, ele ainda estava no Egito, para onde tinha fugido de Shilomó, de maneira que Ioravã estava morando no Egito. Mas eles o buscaram e se juntaram a ele. Iarovã e toda a comunidade de Israel vieram e disseram a Rehavã: Teu pai pôs um fardo muito pesado sobre nós. Se abrandares o trabalho que tivemos de prestar a teu pai e diminuíres essa carga pesada que ele colocou sobre nós, te serviremos. Rehavã respondeu: Deixe-me sozinho por 3 dias e então retornem a mim. Então o povo assim o fez. Capítulo 12, versículo 14. Rehavã, ele respondeu ao povo de acordo com o conselho dos jovens e lhe disse: Meu pai pôs sobre vocês uma carga pesada. Eu vou fazer com que ela pese mais ainda. Meu pai os controlou com chicotadas, eu os controlarei com escorpiões. Assim o rei não atentou para o povo, e isso veio da parte de Yahweh, para que ele cumprisse a palavra que Yahweh havia dito por intermédio de Ahiá, em Shiló, a Iarovã, filho de Nevate. Quando todo Israel viu que o rei não atentou para eles, o povo respondeu ao rei: Por acaso temos alguma parte com Davi? Não temos nenhuma herança no filho de Ishai. Vá para suas tendas, Israel, cuide de sua casa, Davi. E assim o povo de Israel foi para suas tendas, e Rehavã continuou a reinar sobre o povo de Israel que morava na cidade de Arudá. O rei Rehavã, então, enviou Adoram, o qual estava encarregado dos trabalhos forçados. Mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei Rehavã conseguiu montar em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Israel entrou em rebelião contra a dinastia de Davi até os dias de hoje. Tendo ouvido que Arovã tinha retornado, todo Israel juntou-se a ele e o proclamou rei sobre Israel. Ninguém seguiu a dinastia de Davi, exceto a tribo de Yehudá. Portanto, aí então houve essa divisão das tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. Então, os 2 reis aí, ficou então Iarovã como rei do reino do norte, conhecido também por reino de Israel, e ficou Rehavã, que é conhecido como Roboão, com o reino de Yehudá. A partir daí, então, nós vamos entender então o que aconteceu com o reino de Israel, primeiramente, o reino do norte. Respondendo então à pergunta por que o reino do norte, o reino de Israel, foi para o cativeiro assírio, nós vamos ler o livro de Malachim Bet, 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 7. Estas coisas aconteceram porque o povo de Israel tinha pecado contra Yahweh, seu poderoso, que o tinha trazido da terra do Egito, do domínio do faraó.
o rei do Egito. Ele temeu outros deuses e viveu de acordo com os costumes das nações que Arwa tinha expulsado de diante do povo de Israel, e segundo os costumes dos reis de Israel. O povo de Israel fez secretamente coisas que não eram retas, segundo Yahweh, seu poderoso. Eles construíram para si altos em todos os lugares em que viveram, desde a torre de vigia até a cidade fortificada. Ergueram para si colunas e postes sagrados em toda a colina e embaixo de toda a árvore verde. Então fizeram ofertas em todos os altos, como fizeram as nações que Yahweh tinha expulsado de diante deles. Praticaram coisas ímpias para provocar a ira de Yahweh. Além disso, serviram aos ídolos, coisa que Yahweh tinha dito expressamente que não fizessem. E Yahweh tinha advertido com antecedência Israel e Judá, por intermédio de todos os profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos, de acordo com toda a Torá que eu ordenei que os seus antepassados guardassem, a qual enviei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Entretanto, eles se recusaram a ouvir e se fizeram teimosos como seus antepassados, os quais não puseram a sua confiança em Yahweh, seu poderoso. Assim, eles rejeitaram as leis de Yahweh, a sua aliança que ele tinha feito com seus antepassados e os avisos solenes que lhes tinha dado. Em vez disso, foram atrás de coisas inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitando as nações ao redor deles, que Yahweh tinha ordenado que não imitassem. Eles abandonaram todos os mandamentos de Yahweh, seu poderoso. Fizeram para si mesmos imagens de metal fundido, 2 bezerros, fizeram uma Asherá, adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal. Eles passaram seus filhos e filhas pelo fogo como sacrifício, usaram adivinhação e feitiços mágicos, e eles se deram a fazer o que era mal aos olhos de Yahweh, provocando-o a ira, de forma que Yahweh, agora muito irado com Israel, removeu-os de sua vista. Nada restou, exceto a tribo de Judá. Todavia nem Judá obedeceu aos mandamentos de Yahweh, seu poderoso. Antes viveu de acordo com os costumes de Israel. Sim, Yahweh chegou a menosprezar todos os descendentes de Israel. Ele lhes causou dificuldades e os entregou aos saqueadores, até que finalmente os lançou fora de sua presença. Ele rasgou Israel da casa de Davi. Eles fizeram de Jeroboão, filho de Nevate, rei, e Jeroboão afastou Israel de seguir a Yahweh e fez que eles cometessem um grande pecado. O povo de Israel seguiu o exemplo de Jeroboão em todos os pecados que ele tinha cometido e não se desviou deles até que Yahweh removeu Israel de sua presença, como por meio de todos os seus servos, os profetas, ele disse que faria. Assim Israel foi levado cativo de sua terra, Ashur, a Assíria, e ali permanece até o dia de hoje. Existe a frase de que quem planta colhe, né? Então existe a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, nós colheremos. O povo de Israel, assim como Yahudá aí junto, né? Um só povo, eles erraram ao pedir um rei para eles. Porque eles não entenderam que Yahweh era o rei deles. E era o bastante, é o soberano, é o Melech HaMelachim, é o rei dos reis. Eles não entenderam isso. Eles se espelhavam nos outros povos em tudo. Os outros povos tinham reis, eles queriam reis também. Então, Yah permitiu e deu ali o primeiro rei a Israel, Shaul. Ali, depois veio Davi, sucedendo a Shaul, que foi um bom rei, né? Segundo o coração de Yahweh, teve seus deslizes, teve, né? Como todos nós humanos, mas foi um bom rei para Israel. Aí depois veio Shlomo, seu filho, que se perdeu por causa de mulheres. As mulheres levaram Shlomo à adoração aos ídolos, à sedução dos ídolos. E assim foram com os outros reis. Foram poucos os reis que estiveram ali reinando
tanto em Israel como em Yahudá, que foram tementes ao Criador, poucos os reis. O povo queria liberdade, tanto da autoridade de Yahweh, como da dos sacerdotes. Desejava que a sua religião se ajustasse ao seu estilo de vida. Não que seu estilo de vida se ajustasse àquilo que Yahweh tinha dado a eles como mandamentos, que era para o próprio bem deles. A adoração aos ídolos exaltava a sensualidade sem responsabilidade ou culpa. O povo representava as personalidades malignas e sensualmente corruptas dos deuses que adoravam e recebiam. Deste modo, a aprovação para sua vida é degradada. A humanidade foi reduzida a pouco mais que animais. As pessoas não deveriam ser vistas como indivíduos, mas podiam ser exploradas sexual, política e economicamente. A suprema e santa natureza de Yahweh foi substituída por deuses que eram mais um reflexo da natureza humana, o que era deste modo algo culturalmente mais satisfatório para o povo. Estas divindades não exigiam o sacrifício, apenas uma oferta de conciliação. Portanto, Israel entrou aí, cavou a própria cova, vamos dizer assim. Mais à frente, no próximo vídeo, nós vamos ler o livro de Amós, que foi um profeta que profetizou a queda de Israel. Continuaremos então no próximo vídeo. Shalom. Assim diz o santo e verdadeiro, e que tem nas mãos a chave de Davi. Sei das tuas obras e coloquei uma porta aberta ante a ti. Quem te enganou se renderá quando souber que eu te amo. Minha palavra tu guardaste, guardarei também a tua fé.